Você sabia que tem bem pertinho de você o maior atacadão em embalagens da região? Isso mesmo! Venha conhecer a Megatops, atacadão das embalagens. Tudo em descartáveis, artigos para festas e uma linha completa de produtos de limpeza. Rodovia Tancredo de Almeida Neves, número 20, Jardim Santa Delfa, Franco da Rocha, próximo à churrascaria O Espetão. Informações: DDD 11 99688 9680. Megatops, atacadão das embalagens, bem pertinho de você. Artigos. Você não vai acreditar nessa novidade. Está chegando um novo jeito de economizar aqui em Caieiras. Você está super convidado para a grande inauguração do Leve Mercado, no dia 18 de setembro, a partir das 8 horas, lá na Avenida Paulicéia, número 461, no bairro de Laranjeiras. Se prepare para ter uma experiência incrível e conhecer seu mais novo mercado queridinho. Lá você encontra ofertas todos os dias, variedades no açougue e na padaria, e ainda aproveita um hortifruti fresquinho. Leve Mercado. Quem pega leve, economiza. Chegou a hora de você sair do aluguel ou fazer um investimento imobiliário. Venha conhecer o Residencial Terraço Nobre Caieiras, uma das melhores cidades da Grande São Paulo para se viver bem e com qualidade de vida. Sem juros, sem consulta ao SPC e Serasa, sem financiamento bancário, obras já iniciada e a todo vapor. Apartamentos com 57 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte e terraço gourmet. Não deixe passar essa oportunidade única. Fale agora mesmo com um especialista. Fale com Fábio Romano. WhatsApp DDD 11 97495 1331. Ou vá até o nosso estande de vendas tomar um cafezinho e conhecer o empreendimento. Avenida Valdemar Gomes Marino, número 155, Jardim São Francisco, Caieiras, São Paulo. Procure pelo Fábio Romano. Ele irá apresentar todo o projeto. Residencial Terraço Nobre Caieiras. Mais um empreendimento da Conex Habitacional. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Boa noite, boa noite. Muito mais música, alegria e alto astral. Boa noite. Rádio Local Web. Começa agora, Debate Local Web. Tudo o que você precisa saber. Saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana. Tudo o que está sendo comentado nas redes sociais. O que é verdade e o que é fake news. Muito boa noite, quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Registramos agora aqui na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo, temperatura de 21 graus. Estamos iniciando mais um Debate Local Web. Você acompanha a nossa transmissão ao vivo nas redes sociais da rádio, através da nossa página no Facebook, no nosso canal do YouTube, no site da rádio, radiolocalweb.com.br e no aplicativo exclusivo, disponível nas plataformas digitais Google Play e na Play Store. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio e leve a Rádio de Caieiras aonde você for.
Quero aqui agradecer ao Dr. Alberto Rolo por aceitar o convite da Rádio Local Web e debater para nossos ouvintes esse tema tão especial nesse momento que é as eleições municipais 2020. Dr. Rolo, ele que é advogado especialista em direito eleitoral e professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie de Direito Eleitoral, de Direito Constitucional, de Ética e Disciplina e mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo. Quero desde já desejar boa noite para o Dr. Rolo. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutora. Boa noite, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui participando do programa da Rádio Local Web. Muito obrigado pelo carinho da participação do nosso programa, do nosso debate. Seja bem-vindo. Estamos transmitindo pelas nossas redes sociais. Quero desde já convidar você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Facebook, para compartilhar essa nossa live, esse nosso debate com os seus grupos de WhatsApp, com os seus grupos lá no Facebook, para que mais pessoas possam também acompanhar e também receber todas essas informações que passaremos a debater a partir de agora. Doutor, eu gostaria, antes de começar a falar das eleições municipais 2020, gostaria que o doutor também, se puder, se manifestar, se me permite assim, comentasse um pouquinho sobre as notícias que vêm sendo vinculadas durante esta semana, sobre os vetos presidenciais para o perdão da dívida de templos religiosos. Faço essa pergunta por uma vez que o presidente Jair Bolsonaro argumentou que caso não vetasse, né, os trechos da lei que concedia o perdão de quase R$1 bilhão, poderia sofrer um processo de impeachment. Isso procede? Isso é verídico? E por que ele vetou, mas indicou que os parlamentares derrubassem o seu veto e assim o perdão da dívida possa ser concedido? Você poderia comentar um pouquinho para nós, doutora? Vamos falar assim, vamos começar pelo final. Né? Ele vetou e mandou os outros resolverem o problema. Né? Mas é verdade, juridicamente o presidente Bolsonaro tem razão quando diz que poderia sofrer um processo de impeachment. Não é certeza, não seria certeza, mas haveria um argumento jurídico para isso. Porque, na verdade, abrir mão de receita, você mesmo falou o valor, praticamente R$1 bilhão, abrir mão de receita significa, ou pode significar, a prática de crime de responsabilidade e, portanto, sujeitá-lo ao impeachment. Agora, a gente sempre fala, e foi no caso da ex-presidente Dilma, foi no caso do ex-presidente Temer, o processo de impeachment é um processo político, o julgamento é político. É lógico que tem que ter um fundamento jurídico, mas, acima de tudo, é um processo político. Então, se de repente o presidente Bolsonaro não está bem no Congresso, ou não está com aquela força toda que ele imagina no Congresso, ele realmente correria um risco. Então, é muito fácil dizer, olha, eu estou vetando, porque senão eu corro o risco de sofrer impeachment, mas vocês aí no Congresso Nacional podem derrubar o veto, e é verdade, o Congresso Nacional tem competência para derrubar o veto em uma sessão conjunta. Para derrubar o veto são necessários 2/3 dos votos, né? Soma 513 deputados mais 81 senadores, e aí faz a conta, né, para votação em cada casa, faz a conta para derrubada do veto. Então aí, se houver a derrubada do veto, quem fez isso foram os deputados, então aí os deputados não poderiam ser responsabilizados. Então é uma maneira dele, de alguma maneira, né, justificar que ele teve que vetar porque tinha receio, mas que os outros podem fazer esse perdão, e aí acho que ele acaba ganhando junto com os deputados, junto com o Congresso. Obrigado pelos esclarecimentos aqui também. Outro ponto também que tem sido bastante comentado nas redes sociais, na internet, é com relação ao Rio de Janeiro, né? Não sai dos noticiários, não tem jeito, né? Cada dia que passa é um caso novo que surge. E com relação ao Rio de Janeiro, a gente observa diversas denúncias que recaem sobre os possíveis pré-candidatos à Prefeitura do Rio. Cristiana Brasil, que é filha do presidente nacional do PDT, ex-deputado federal Roberto Jefferson, o atual prefeito Marcelo Crivella e o ex-prefeito Eduardo Paz, ambos pré-candidatos às eleições municipais do Rio. Essas denúncias podem deixá-los inelegíveis e impedir que ambos tenham condições de disputar as eleições municipais 2020, doutor? Então, vamos lá, vou responder. Mas antes, quando você falou Rio de Janeiro, eu pensei que fosse do Witzel, né? Porque lá tem o governador Witzel, que também está respondendo o processo de impeachment, inclusive teve uma movimentação de hoje, o parecer da comissão, que é pelo prosseguimento do processo, foi aprovado hoje por unanimidade, só um deputado que faltou por licença médica, mas foi aprovado por unanimidade. Então, a semana que vem, me parece que vai para plenário, e aí o plenário vai decidir se aceita a denúncia ou não. Se aceitar, o governador Witzel fica afastado também por decisão do Legislativo, porque ele já está afastado por decisão do STJ, e aí tem 180 dias para julgar. Pensei que você ia falar disso. Mas falando dos candidatos, porque também tem aproveitando, eu ia fazer essa pergunta na sequência, mas aproveitando que você já iniciou ela, eu vou fazer o seguinte, de acordo com os votos que teve hoje no Rio de Janeiro,
dificilmente ele consegue reverter, né? Provavelmente seja para quarta-feira lá essa votação e dificilmente ele venha a reverter essa situação e provavelmente seja mais um governador do Rio de Janeiro impeachmentado aí que vai deixar o cargo, né? Você tem alguma dúvida nisso? A sinalização é essa, é a matemática e é a política, né? Desses 24 deputados que votaram hoje, todos eles representam seus respectivos partidos, as suas forças políticas. Então, levando esses 24 votos para o plenário, isso acaba se multiplicando. São 70 deputados lá no estado do Rio de Janeiro. Então, me parece que não há dúvida que ele vai sofrer, ou pelo menos nesse primeiro momento, aceitar a denúncia e aí ele vai ser afastado. O julgamento, propriamente dito, é depois da ampla defesa, depois do contraditório. E aí é engraçado, né? Como a gente está falando de impeachment do presidente, ou impeachment de presidente, lá no Congresso nós temos duas casas. A Câmara que recebe a denúncia e o Senado que julga. É o Senado que julga. Como nos estados a gente só tem uma casa legislativa, que são as assembleias, lá no Rio de Janeiro, então, a Constituição Estadual prevê que o julgamento vai ser feito por uma comissão mista. São 5 deputados estaduais e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça. E o presidente, então, 10 membros. E o presidente, portanto, o 11º membro dessa comissão, é o presidente do Tribunal de Justiça, para garantir um mínimo de lisura jurídica, um mínimo de respeito aos princípios jurídicos, né? Legalidade, contraditório, para a defesa. E aí, no final dessa tramitação, semana que vem vai afastar ele provisoriamente. O prazo máximo é de 180 dias, 6 meses. E aí depois, no final desses 180 dias, ele vai ser julgado por essa comissão mista de 5 deputados, 5 desembargadores, que tem a presidência do presidente do Tribunal de Justiça. Aí são esses 11 que vão julgar, mas lá na frente, daqui 180 dias. E aí pode acontecer o que você falou de Rio de Janeiro, então, ter mais um governador cassado por impeachment. E vamos lembrar que hoje o governador Witzel está afastado por decisão do STJ, ele não conseguiu retornar ainda, então ele já está afastado, mas aí por decisão jurídica, decisão judicial. Agora vamos falar dos prefeitos, candidatos? Bora, vamos sim. Vamos lá. Então, vamos retomar a sua pergunta. Tem um monte de gente, até esquece o nome, é o prefeito, o candidato Crivella, era a Brasil, né, filha do deputado Roberto Jefferson também, que era candidata, mas aí acabou desistindo, é o Eduardo Paes, quer dizer, então, todos esses estão sendo objeto de investigações, objeto de apurações, já teve busca e apreensão, pega o celular de um, vai na casa do outro, pega documentos e assim por diante. Então, a pergunta que você fez objetiva é, isso atrapalha a eleição municipal agora de novembro de 2020? E a resposta bem simples é não. Porque o que diz a lei da ficha limpa? Só vai ficar inelegível, portanto não pode ser candidato, aqueles que já tiverem condenação, pelo menos por órgão colegiado. E como você mesmo mencionou na notícia, essas investigações ainda estão no início. Então, não tem condenação sequer em primeira instância, muito menos por um órgão colegiado. Então, só haveria inelegibilidade, só haveria algum prejuízo às candidaturas se já houvesse decisão de órgão colegiado, coisa que não existe. Nós estamos aí na metade de setembro, até novembro isso não vai acontecer. Então, ainda que a Brasil, não lembro o primeiro nome dela, quisesse ser candidata, acho que desistiu, também não haveria nenhum problema. Mas, vamos lá. Essa situação política vai ser explorada em todas as campanhas, em todos os debates, em todas as lives, em todas as conversas, né, nas redes sociais, isso vai ser explorado. Ouvi até dizer, eu recebi, né, um WhatsApp, e aí a rádio está fazendo uma excelente campanha de não propagar notícias falsas, né, fake news, a gente vai falar disso, mas eu recebi uma notícia dizendo que um dos debates lá no Rio de Janeiro, entre os candidatos a prefeito, vai ser realizado no presídio de Bangu, né? Porque a maioria talvez estivesse presa, então seria lá. Quer dizer, então é triste, é desagradável, a gente faz brincadeira, mas juridicamente ainda não há prejuízo. Isso vai ser explorado politicamente, e tem que ser mesmo. Quem vota é o eleitor, quem decide é o eleitor. É lógico, e a rádio fez essa campanha, eu acabei de ouvir, você não vai acreditar em qualquer notícia, em qualquer fake news, mas se há uma investigação contra o Eduardo Paes, por esse fato, se há uma investigação contra o Crivella, por esse fato, se há uma investigação contra qualquer outro candidato, o eleitor tem que buscar informação, o eleitor tem que buscar a verdade e votar naquele que ele achar o melhor para tentar, pelo menos, melhorar um pouquinho a situação do Rio de Janeiro. Maravilha, é o fim da picada, né? Fazer eleição, fazer as prévias no presídio, aí não dá, né? Aí o eleitor tem que abrir bem o olho, né? Não tem jeito. E pior que essas pessoas ainda são muito bem votadas. O pior de tudo é isso.
Doutor, ainda com relação a essas informações que a gente vem recebendo, a gente divulgou, inclusive, essa semana aqui na rádio, que o Tribunal Superior Eleitoral recebeu uma lista no início da semana. Você comentou algo há pouco disso, com relação ao número de gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. O que isso interfere? Por que o tribunal recebe essa lista? Qual que é o sentido dele receber e de que propositura isso pode interferir nas eleições municipais? Vamos lá, boa pergunta. Isso está na lei, então o Tribunal de Contas tem que mandar para a Justiça Eleitoral essa lista, tem 7.500 e tantos nomes, então está na lei, é uma obrigação que o Tribunal de Contas tem que cumprir, mas você está sendo perfeito nas colocações, né? A lista contém o nome das pessoas cujas contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, né? Então é um fato. Rejeitei as suas contas, ali na lista não está dizendo por que motivo, por qual razão, só está dizendo que houve o julgamento negativo, e aí essa lista é mandada para a Justiça Eleitoral. Aí sim, o que diz a lei da ficha limpa? Em alguns casos, e aí a lei da ficha limpa diz quais são esses casos, em alguns casos essa rejeição de contas significa inelegibilidade. Mas não são todos os casos, não são 100% dos casos. Por exemplo, eu recebi consultas de uma meia dúzia de pessoas cujos nomes estão nessa lista, que, se a gente olhar à luz da lei da ficha limpa, eles não estão inelegíveis. Então, não é automático o meu nome estar na lista, automaticamente eu estar inelegível. Não. Quem julga a inelegibilidade é a Justiça Eleitoral. Então, é a Justiça Eleitoral que vai ver se, apesar do nome do sujeito estar nessa lista, ele realmente está inelegível ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, mas é erro do Tribunal de Contas? Não. Repito, o Tribunal de Contas deu uma notícia, deu uma informação. Este fulano está com as contas rejeitadas. Ponto. Aí a Justiça Eleitoral vai ver se essa rejeição significa a inelegibilidade da lei da ficha limpa. Então, cada caso vai ser examinado individualmente. E só para lembrar, nas eleições municipais, como esse ano, quem julga os processos de registro, que é onde isso é decidido, é o juiz eleitoral na primeira instância, é o juiz da zona eleitoral. Aí em Caieiras, se eu não me engano, eu acho que pega Caieiras e Franco da Rocha, agora não tenho certeza, mas é uma zona eleitoral, acho que uma para Caieiras, uma para Franco da Rocha, não vou lembrar o número, mas é uma zona eleitoral que cuida só dessa região ou só do município, então é fácil o juiz eleitoral olhar com bastante atenção, com bastante cuidado, todos os processos de todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vice-prefeito e todos os candidatos a vereador de todos os partidos. Maravilha, é a zona 192, em Franco da Rocha, que cuida de todos os municípios aqui da região, no caso Caieiras e Franco da Rocha, né? Porque Morato também tem a zona eleitoral de Morato. Então você vê que eu não estava tão errado. Falei Caieiras e Franco da Rocha, não lembrava o número. Não, tá certíssimo. Obrigado pelas respostas, muito bem colocadas. Doutor, agora sim quero iniciar então as nossas ponderações com relação às eleições municipais 2020 e não poderia deixar de iniciar começando perguntando quais foram as principais mudanças que tivemos para essas eleições 2020. Então, a principal, e eu estava dando aula disso hoje de manhã, a aula começa às 7h30 e eu dou aula na frente do computador ou na frente do celular, e eu não gosto muito disso, porque eu gosto de mexer, dá para perceber que eu mexo a mão, eu ando para lá, eu ando para cá, acho que a aula rende mais e os alunos prestam mais atenção. Imagina 7h30 da manhã eu paradinho aqui, né? Mas tudo bem, a gente faz o que pode na pandemia. Então, falei hoje de manhã, uma das principais mudanças, e é importante, né, que o ouvinte da Rádio Local Web entenda isso, o internauta que vê pela internet, é a inexistência ou proibição, a gente chama como quiser, de coligação para eleição proporcional. Então, nesta vez, neste ano, nós não vamos ter mais coligação para eleição proporcional. O que significa isso? Coligação para vereadores, que é o eleitor votar num candidato e eleger outro candidato. É mais fácil a gente falar isso como exemplo numa eleição de deputado federal. Então, foi o exemplo que eu dei hoje de manhã. O eleitor votava no Tiririca, ou votou no Tiririca e elegeu outro que ele nem sabe quem é, por causa da coligação, por causa do voto, né, da soma do voto dos partidos que formam a coligação. Então, isso não existe mais. Na eleição proporcional, e aí vale para vereador, esse ano, não tem mais coligação. Então, todos os partidos lançam seus candidatos isoladamente. A única coligação que continua existindo é a coligação para candidatura majoritária, né? Prefeito e vice-prefeito. Então é comum, pega o prefeito de um partido, vice-prefeito de outro partido, e aí eles se juntam e fazem uma coligação, e aí podem existir outros partidos, mais 2, mais 3, mais 4, para formarem um grupo
com as mesmas ideias, com os mesmos ideais, e trabalharem para a eleição desses candidatos. Não tem mais eleição, não tem mais coligação para eleição proporcional, né? Uma outra mudança, se quiser interromper, pode interromper. Tá, vamos lá. Uma outra mudança que a gente tem mencionado é a questão de propaganda partidária, de propaganda eleitoral, né? Como é que é possível, como existem agora as possibilidades de propaganda eleitoral, porque sempre muda, né? Eu sou do tempo, já tenho idade suficiente, eu sou do tempo em que o candidato podia dar brinde, podia dar uma canetinha, podia dar uma lixa de unha, podia dar uma reguinha, um batonzinho, né? Camiseta, dava boné. E aí, em algum momento, a Justiça Eleitoral entendeu que isso acabava caracterizando compra de voto. Então, ao longo do tempo, não foi de uma vez só, ao longo do tempo isso foi mudando até chegar àquilo que é hoje. Não pode dar mais nenhum tipo de brinde. O candidato não pode dar nada. O candidato pode dar papel. O candidato pode mandar WhatsApp. O candidato pode fazer a live na rede social. Não pode dar brinde. E você quer ver um julgamento de hoje, que sai publicado no Diário Oficial de hoje? Tinha candidato, faz de conta que ninguém está ouvindo a gente. Tinha candidato que distribuía máscara para a pandemia com o nome e o número dele. Olha só, máscara, né? Com o nome e o número dele. Opa, peraí, não, mas é uma máscara, é uma necessidade de saúde, é uma necessidade para preservar a saúde do eleitor. Só que a Justiça Eleitoral entendeu que isso é brinde, então não pode distribuir. Então, ninguém vai dizer que a Justiça Eleitoral é contra o eleitor cuidar da sua própria saúde usando a máscara que ele ganhou. Não é isso. A Justiça Eleitoral é contra que o candidato use isso como uma maneira de, entre aspas, comprar o voto do eleitor, né? Então, cuidado com as formas de propaganda eleitoral. Vaquinha, valeu para a eleição de 2018, em 2016 ainda não tinha, então seria uma novidade para a eleição de 2020, mas acho que não pegou muito em 2018. Eu não tenho ouvido falar, principalmente em cidades menores, né? Candidato que tem feito vaquinha eleitoral, né? Famoso, tem um nome bonito em inglês, crowdfunding, não é? Então, tem empresas registradas na Justiça Eleitoral que fazem essa arrecadação e depois esse dinheiro é destinado para a campanha eleitoral do candidato. Porque aí você pode doar menos dinheiro, você doa R$100, você doa R$200, você doa R$300, porque você acredita naquele seu candidato, né? É lógico que você pode fazer isso depois, deposita na conta da campanha. Nada de dar dinheiro na mão do candidato, tem que depositar na conta, no banco, na conta de campanha. Mas é possível, desde maio, já é possível fazer essa arrecadação, por exemplo, a famosa vaquinha eleitoral. Não tenho visto muito, mas é possível. Quem sabe a gente, com o passar do tempo, aprende a fazer, né? Acreditar no seu candidato e investir R$100, R$200. Lógico, né? Num outro momento, não um momento de pandemia, onde o dinheiro está fazendo falta, mas a gente tem que ter democracia sempre. A pandemia vai parar e a nossa democracia vai continuar. Quem sabe a gente chega lá em algum momento. O que mais que a gente pode falar de alteração importante? Agora, esses dias, essa semana, já havia, né, já tem na lei aquela divisão de candidatos masculinos, candidatos femininos, né? Mínimo 30%, máximo 70%, porque aí a soma dá 100%. E aí, o dinheiro e o tempo de rádio e televisão é proporcional também, mesma coisa, 30% mínimo, 70% máximo para cada um dos sexos, não é? E agora, esses últimos dias, o TSE decidiu um tratamento diferenciado para as candidaturas negras. Isso foi muito importante. Isso é uma demonstração que o TSE está comprometido com algum resgate histórico, algum resgate de populações menos favorecidas, e que não conseguem ultrapassar determinadas barreiras. Então, o TSE está comprometido com isso. Então, votou e decidiu que as candidaturas negras, homens e mulheres, também têm que ter um espaço nesse 100% de candidatos. Então, tem que ter. E aí, só que decidiu, e aí o dinheiro? Como é que eu vou fazer com o dinheiro, né, do fundo partidário para usar na campanha? Decidiu que tem que ser proporcional. Então, se eu tenho lá 10% de candidaturas homens negros ou 10% de candidaturas mulheres negras, o dinheiro tem que ir nessa proporção de 10%. Só que o TSE tinha decidido que só ia valer para 2022, a partir de 2022. E aí, esses últimos dias, foi no final da semana passada, o ministro Lewandowski deu uma liminar dizendo o seguinte: opa, peraí, eu
decidir que tem que valer já em 2020. Então, essa também pode ser uma outra mudança, se essa liminar for mantida. Ele levou isso para o plenário do STF, o plenário não decidiu ainda, a gente vai ver isso nas próximas semanas, mas se essa decisão for mantida, nós vamos ver os partidos tendo que destinar X% do dinheiro que recebem para a campanha eleitoral, que é dinheiro público, tem que destinar X% para candidaturas negras homens ou candidaturas negras mulheres, mas eles têm que ter dinheiro também, já que o dinheiro é público, para fazerem as suas campanhas eleitorais. É uma proteção, não é? Que o TSE decidiu, mas era só para 2022. E o ministro Lewandowski acabou antecipando para 2020. Também pode ser uma mudança significativa já para 2020. Maravilha. Uma outra questão muito importante que surge devido até à pandemia, né? A gente vai fazer uma eleição em meio à pandemia, não vai ter jeito, a gente não vai ter uma solução, a gente não vai sair dessa pandemia em época de eleição. E o eleitor, como é que ele se sente? Ele está seguro para ir votar? Como é que vai ser o tratamento para o eleitor que vai até as urnas? A urna, ela pode, de alguma maneira, transmitir o vírus? Como é que vai ser o tratamento dos mesários, da equipe, né, técnica que vai estar trabalhando no dia lá para com o eleitor? Vamos lá. Um dos assuntos que foi discutido lá naquela emenda constitucional 107, que atrasou o calendário eleitoral, né? Só para lembrar, a Constituição diz que a eleição é sempre o primeiro turno no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, onde houver, no último domingo de outubro. É isso que está na Constituição desde 1988. Até perco as contas de quanto tempo que tem isso. Por causa da pandemia, então, o Congresso teve que decidir. Tinha gente que queria simplesmente adiar a eleição. Ah, tem pandemia, adia a eleição. Aí o raciocínio é: você adia democracia? Democracia pode esperar? Democracia pode ser adiada? Pode ficar para daqui a um tempo? Essa é uma pergunta. Aí tinha gente que dizia: ah, não, então não vamos cancelar, vamos só adiar para 2022, para aí coincidir mandato. Aí o eleitor vai uma vez só e vota desde presidente da República até vereador no município. Né? Isso pode ser uma solução que cause algum tipo de simpatia do eleitor. Né? Imagina, eleição, perde tempo, todo político é ladrão, todo político é safado. Né? É bom que seja votar uma vez só. Só que estudos científicos, sociológicos, mesmo pesquisas eleitorais, mostram que o eleitor, nessas eleições gerais, está preocupado com o presidente, está preocupado com o governador. Né, que é o presidente que vai votar auxílio emergencial, o presidente vai mandar o projeto, vai dizer se tem dinheiro, se não vai ter dinheiro, o presidente é que vai votar a reforma tributária, o presidente é que vai estimular um monte, né, de coisas importantes para a vida do cidadão. Mesma coisa do governador. O governador também vai cuidar da segurança pública, vai cuidar da saúde, vai cuidar da educação. Então, eu estou preocupado em saber quem é o governador, como é que o governador vai se comportar. E esquece dos outros, esquece do deputado federal, esquece do deputado estadual. Imagina se a gente juntar tudo isso, né? Aí é que prefeito ninguém vai querer saber de nada, vereador muito menos. E prefeitos, vice-prefeitos e vereadores são aqueles mais próximos da gente, mais próximos dos cidadãos. Então não dá para simplesmente, não, vamos deixar para daqui 2 anos e vamos unificar a eleição, porque aí ninguém ia querer saber de vereador, e aí o prejuízo é daquele cidadão. Vai querer saber se a rua está esburacada, se o posto de saúde tem remédio e tem médico para atender, se o hospital tem os insumos necessários para atender a população com dignidade, né? Quem resolve isso é o prefeito e quem faz as leis municipais são os vereadores. Então, tem que prestar atenção nisso também. Então, esse era um raciocínio. Outro raciocínio: a Constituição diz que os mandatos têm 4 anos. Quando a gente votou nesses prefeitos, vice-prefeitos e vereadores lá em 2016, eles sabiam que eles ganharam o direito de trabalhar por 4 anos. Então não dá simplesmente para você chegar e falar: olha, aquilo lá era brincadeira, o eleitor votou 4 anos, a gente vai dar 6 para você, vamos prorrogar o mandato. Então havia uma série de questões jurídicas que teriam que ser enfrentadas, não é? E aí a decisão, até com alguma indicação do próprio TSE, do ministro Barroso, que hoje é o presidente do TSE, né, acho que o Congresso colocou a mão na consciência e falou o seguinte: vamos adiar o máximo que der, por isso novembro, para não deixar de fazer a eleição, porque a eleição é um dos pilares da democracia, e se a gente tivesse num país que não vive democracia, num país que vive ditadura, não precisa fazer eleição, né? Quem está lá continua, quem tem a força continua e pronto. Mas não, felizmente a gente está num país ainda que vive numa democracia, então a eleição é importante sim. Aí vamos lá na pandemia. A eleição é importante sim, mas não é por isso que as pessoas vão ficar doentes, não é por isso que as pessoas vão correr o risco de vida, né, de ficarem doentes e depois morrerem lá na frente.
Então, qual é o compromisso da Justiça Eleitoral? Garantir segurança sanitária para os eleitores e para os mesários que vão trabalhar. Como é garantia dessa essa segurança sanitária? Vamos falar primeiro dos mesários, quem está trabalhando. Todos eles vão receber, vão ter à disposição máscara, se não levar da sua casa, porque hoje você sai de casa tem que usar máscara. Então, se não levar máscara, vão ter lá as máscaras de proteção, talvez aquele face shield, que é uma proteção um pouco mais eficaz, né? Que é um plástico um pouco mais duro. Então, todos eles vão receber isso, vão receber luvas, vão receber álcool gel para usar em qualquer momento, não é? A mesa, normalmente a gente vai votar, vai se identificar, tem lá uma mesa onde ficam os documentos, essa mesa vai ter um anteparo, como a gente vê no comércio hoje, né? Um anteparo de acrílico, transparente, né? Quer dizer, então você não vai ter o contato direto da respiração com o mesário, então o mesário vai estar protegido do lado de lá desse anteparo e pelo lado do eleitor, sempre. Primeiro, a Justiça Eleitoral não vai máscara, né? Mas aí falamos, quer dizer, para sair de casa já tem que ter máscara, é lei, tem que sair de máscara, né? Mas a Justiça Eleitoral vai estar fiscalizando. O que mais que a Justiça Eleitoral vai fiscalizar do eleitor? Distanciamento social. Então, naquelas escolas onde existem, às vezes, filas, né? Cada cidade tem lá os seus costumes, as suas peculiaridades. Então, nas escolas onde existam filas, vai ter lá um fiscal da Justiça Eleitoral dizendo, distanciamento social, dá um passinho para frente, o outro dá um passinho para trás, para resguardar o máximo possível a saúde. O que mais? Entrou na sala da escola, a votação, álcool gel na sua mão. Você veio da rua, não é? Álcool gel na sua mão na hora que você entrar. Não vai ter identificação biométrica, isso é importante, justamente porque identificação biométrica significa botar o dedo na urna. Eu boto meu dedo, quem veio antes já colocou, quem vem depois vai colocar. Então, isso seria um foco de contaminação. Então, a Justiça Eleitoral não vai usar a identificação biométrica agora em 2020. Então, ninguém vai ter que botar o dedo lá na máquina. Mas eu tenho que assinar. Vamos ver campanhas, vamos ouvir campanhas da Justiça Eleitoral estimulando que eu leve a minha caneta. Cada um pode levar a sua caneta. É lógico que vai ter uma caneta na mesa, mas essa caneta que vai estar na mesa vai ser usada por um monte de gente. Então, se eu não quero contaminar minha mão naquela caneta, eu levo uma caneta de casa. Aí só eu pego a caneta, assino a folha de presença e boto a minha caneta no bolso de novo. Não tive contato com caneta que outras pessoas usaram. Aí vou lá na urna, vou digitar o número. E essa foi uma discussão importante entre os médicos sanitaristas e os técnicos da Justiça Eleitoral. Eu vou digitar, porque a nossa urna eletrônica ela é mecânica, né? Então tem o teclado e tem os botões do teclado, são botões mecânicos, eu vou colocar o meu dedo lá. Se a gente passar álcool gel a cada vez que o eleitor for votar, a gente vai besuntar aquela urna, vai besuntar os dígitos, né, mecânicos de álcool gel e em algum momento vai estragar a urna eletrônica. Aí a urna não vai durar o dia inteiro para receber os votos de todo mundo, iria danificar. Então, o que a Justiça Eleitoral, com o auxílio dos médicos, com o auxílio dos técnicos, decidiu? Você já higienizou a sua mão na hora que você entrou, assinou a lista, eventualmente exibiu, você não vai nem entregar o seu documento para o mesário conferir, você vai exibir, olha, está aqui para não ter contato, eu não vou dar o meu documento para ele não vai pegar o meu documento, você vai exibir. Então, está resguardada aí a segurança sanitária. Vai lá na urna, digita, depois que você digitar, álcool gel na sua mão e aí você vai embora. Então, essa é uma garantia, o ministro Barroso foi na televisão, foi no Congresso, falou para todo mundo, e eu, Justiça Eleitoral, estou garantindo que nós vamos fazer a nossa parte para garantir o mínimo risco de contágio. Agora, 100% não dá. Quem é médico sabe disso, eu não sou. 100% não dá para garantir. Então, se algum eleitor não se sentir seguro, e tem todo o direito, né? Se algum eleitor não se sentir seguro, eu entendo que ele pode justificar a ausência, sim, e o juiz eleitoral vai aceitar essa justificativa. Olha, senhor juiz, porque o voto no Brasil é obrigatório, portanto, quem não for votar, quem não foi votar, tem que justificar. Senão, não fica quite com a Justiça Eleitoral. Agora, eu tenho certeza que qualquer juiz eleitoral vai aceitar. Olha, eu sou do grupo de risco, eu acabei não tendo coragem de votar, então estou justificando a minha ausência. E o juiz vai aceitar essa justificativa. Mas, na medida do possível, o TSE está garantindo a segurança sanitária dos eleitores e dos mesários.
Maravilha. Eu ia exatamente fazer essa colocação. No caso, a gente tem visto bastante flexibilização em diversas áreas, muita gente já saindo, levando uma vida normal, como se nada tivesse acontecendo, mas tem muitas pessoas que de fato têm respeitado o isolamento, não está saindo de casa, só saem realmente nas necessidades do dia a dia que precisam ser realizadas, mas tem aquelas pessoas que são muito mais preocupadas nesse sentido. Então, se aquela pessoa que tem essa preocupação, eu não vou, eu não quero me expor, essa pessoa, ela vai sofrer algum tipo de penalidade, ela de fato, como você comentou agora, ela vai ter que de qualquer maneira fazer uma justificativa para não ser penalizada ou não, está desobrigada a ir lá e fazer a sua votação? Essa foi outra discussão na época lá da emenda 107, de tornar o voto facultativo. Primeira coisa, é importante lembrar que a nossa Constituição já tem voto facultativo, que é dos menores de 16 a 18 anos, o voto é facultativo, e para os maiores de 70 anos, o voto é facultativo. Para os outros, o voto é obrigatório, não é? Então, o que diz a lei? Se eu não votar, eu tenho que justificar por que não votei. Se eu justificar, eu não sofro nenhuma penalidade. Então, aquele que não for votar porque estava com medo, como você disse, tem gente que realmente está seguindo o distanciamento social, está seguindo o isolamento e não fica, não sai de casa, principalmente quem é do grupo de risco, e está certo, tem que fazer isso mesmo. Se essa pessoa não quiser votar, é só ela justificar. O que o TSE vai fazer é, de alguma maneira, facilitar essa justificativa. O ministro Barroso disse que vai tentar, mas isso ainda não está definido, porque hoje a justificativa é feita presencialmente, então não adianta nada, né? Tanto que a gente às vezes vai na escola votar e tem os eleitores daquela escola, mas também tem os eleitores de uma outra urna lá que vão fazer a justificativa, que não são daquele município, daquela zona eleitoral. Então eles fazem a justificativa lá, presencialmente. O que o ministro Barroso vai tentar fazer, e a gente vai ficar sabendo com o tempo, lógico, é fazer a justificativa pela internet. O eleitor entra lá no site do TSE, vai se identificar, título eleitor, nome do pai, nome da mãe, zona eleitoral, não sei o quê, e diz, não, fui votar, está aqui a minha justificativa, pronto, e enviar pela internet, o que significa que ele pode enviar da casa dele. Mas isso ainda não está decidido. Mas eu acho que o ministro Barroso assumiu esse compromisso, de alguma maneira tentar facilitar essa justificativa. Porque a punição é só para quem não votou e não justificou. Se eu não votei por causa da pandemia, mas justificar, não vai acontecer nenhum tipo de punição. E aí eu me lembrei o seguinte, esqueci de falar dentro daquelas mudanças para 2020, que o TSE aprovou a antecipação do horário de votação em 1 hora, né? Então agora as urnas eletrônicas vão abrir 1 hora mais cedo, e aí estimula o TSE que as pessoas do grupo de risco vão mais cedo. Aí, né, até tem uma história engraçada, diz que velhinho gosta de acordar cedo. Então, o velhinho gosta de acordar cedo, vai lá na urna às 7 horas da manhã para votar, né? Se é que isso é verdade, pelo menos é a fofoca. Então, o pessoal do grupo de risco acaba indo antes, mais cedo, se expõe menos, não é? E deixa o pessoal mais velho, o pessoal mais novo ir votar mais para o fim da tarde. Agora, não é proibido, é bom falar isso. Não é proibido, é uma sugestão, né? Vamos sugerir que as pessoas mais idosas do grupo de risco vão votar mais cedo, mas não é proibição. Até o ministro Barroso falou, a vovó vai votar com o netinho, o vovô vai votar com a netinha, eu não posso chegar para a netinha e falar, não, agora não é seu horário, não vota, volta depois. Não, né? Se vai lá o vovô com a netinha, a vovó com o netinho, vão votar os dois, não vai ter nenhum tipo de proibição, é só uma preferência. Doutor, com relação ainda a essa questão aí da votação, de ir ou não ir votar, no caso, a gente vem observado muito que na Europa... Agora não estou ouvindo. Chegou? Chegou o áudio? Eu acho que o seu Bluetooth, o seu fone... Aqui tá normal. Tá me ouvindo agora? Tá chegando o som, o áudio? O áudio tá chegando? Eu tô te ouvindo, o seu microfone tá ligado. Consegue me ouvir? Bom, tivemos um probleminha técnico aqui, vamos ver se a gente consegue restabelecer o áudio com ele. Voltou, doutor? Consegue me ouvir? Fiquei sem som. A gente tá te ouvindo, estamos te ouvindo. Você que não nos ouve, então, né? Mas eu acho que você tá me ouvindo. Vê se chega pra você agora.
Vamos desconectar e entrar novamente aqui para a gente restabelecer o sinal. Internet é assim mesmo, né, gente? A gente faz os nossos debates normalmente aqui ao vivo dos nossos estúdios, recebemos os convidados aqui, mas tem convidados que a gente não consegue trazer, né? Devido à distância e os compromissos, então a gente precisa fazer os nossos debates à distância também, em home office, podemos dizer assim. Então, por essas questões, a gente tem algumas dificuldades com a conectividade, né? Mas acredito que vamos conseguir restabelecer aqui o sinal aqui do Dr. Alberto Rolo, com a nossa transmissão aqui no nosso debate local web. São essas questões muito importantes que a gente vem debatendo com relação às mudanças, né, nas eleições municipais 2020, o que está podendo fazer, o que não pode fazer. A gente vai entrar em algumas perguntas aqui muito importantes, principalmente para você, né, que vai ser candidato, que vai sair como candidato, né? Tem muita coisa que eu acredito que talvez você ainda não saiba, mas vai conseguir aqui tirar todas as suas dúvidas aqui e poderá esclarecer junto com os nossos convidados. Eu vou tentar restabelecer o sinalzinho dele aqui, eu volto já, tá? Voltamos? Bom, vamos tentar novamente agora. Acho que tá me ouvindo agora ou não? Agora tô. Ah, então voltou. Nunca aconteceu isso com a gente aqui, primeira vez, viu? Essas coisas de internet, eu vou falar pra você. E tem muita gente que vai ter que se virar muito nessas eleições da internet. Então, ó, se prepara porque não é fácil, viu, lidar com a internet hoje em dia, viu? Mas tudo certo. Vamos ver se a gente consegue voltar no que a gente tava falando, doutor. Vamos lá, eu só vou colocar meu tripé, né, pra eu poder deixar as minhas mãos livres. Vamos lá, pode falar. Já tá. Legal. A gente estava falando, né, com relação ao tema, né, das eleições. Se você quiser concluir o seu posicionamento, pode ficar à vontade. Eu estava falando, então, do horário mais cedo, né, que o TSE aprovou, então, a abertura das urnas 1 hora mais cedo e que isso é apenas uma sugestão. Não é impedimento de pessoas mais novas irem votar mais cedo, não tem problema nenhum. Então, seria mais uma alteração, mais uma mudança para a eleição de 2020. As urnas vão abrir 1 hora mais cedo. Legal. Então, tratando então desse tema da abertura e com relação ao medo das pessoas ir ou não ir votar, né? Eu gostaria também de pedir para que você comentasse, no caso, é uma hipótese que pode ou não acontecer, né? Mas a gente tem que estar precavido. No caso, a gente vê que na Europa, eu ia fazer essa pergunta, lá na Europa a gente tem observado muitas pessoas, muitas cidades, e o próprio governo está retroagindo novamente por questões de isolamento, devido aos casos está aumentando bastante. Aqui no Brasil, a gente também tem observado muita flexibilização por parte do governo na retomada da economia, que precisa retomar mesmo. Hoje, no estado de São Paulo, temos todas as cidades, né, aí na fase amarela, que permite, desde que dentro dos padrões, né, da parte sanitária, a reabertura. Se, porventura, a gente, com esse ritmo que a gente está de retomada da economia, com a flexibilização, no momento da eleição, lá no dia 15 de novembro, a gente tiver um aumento de casos de pandemia e tiver que fazer novamente, não digo um lockdown, mas fechar, corre o risco das eleições não acontecerem esse ano? Se caso isso acontecer, pode ser transferido a eleição para o ano que vem?
Não, a emenda constitucional examinou, o Congresso examinou essa possibilidade de haver, de alguma maneira, um retrocesso ou um aumento de casos lá um pouco mais para frente, mas o que a emenda... Então, tem uma válvula de escape. O que a emenda constitucional diz? Se perto do dia 15 de novembro, que é o primeiro turno, as condições sanitárias de determinado município estiverem ruins, estiverem piorado, então a Justiça Eleitoral vai avisar o Congresso, e aí o Congresso pode marcar um novo dia, mas quando é esse novo dia? No máximo até 27 de dezembro deste ano. Então, não há possibilidade de adiar a eleição para o ano que vem, 2021. Então, não há possibilidade dos nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que estão no mandato agora ganharem de presente mais algum tempo de mandato. Não existe essa possibilidade, tá? Pelo menos de acordo com a emenda constitucional 107. O máximo que vai acontecer é atrasar a eleição, então, de 15 de novembro para uma data mais para frente, e o máximo que está escrito na Constituição, né, na emenda, até 27 de dezembro. Até 27 de dezembro é o último dia para fazer a eleição nesse ano de 2020, se houver necessidade, como diz você. A gente vai torcer para não acontecer, mas se de alguma maneira houver algum tipo de retrocesso, e aí não é no Brasil inteiro, é só naquele lugar, é só naquele município, naqueles municípios vizinhos, não é no Brasil inteiro. Legal. Doutora, a gente tem aqui uma pergunta aqui de uma ouvinte da rádio. Ela gostaria de perguntar se você poderia responder, não sei se você já tem, com relação a esse tema, algum caso que você já tenha observado sobre a coletividade, mandatos coletivos. Você acha que para esse ano a lei não tem ainda, né, regulamentação, mas está em votação? Você acredita que para a legislatura de 2022 teremos novidades sobre isso ou não? Olha, eu acho isso um pouco esquisito, eu acho que merece discussão, sim. Eu já dei algumas entrevistas, algumas manifestações sobre isso. De alguma maneira, eu acho que é uma posição, é lógico, e o eleitor e o cidadão têm o direito de reivindicar situações diferentes. Agora, eu sou um pouco crítico pelo seguinte: eu acho que mandato coletivo é todo mandato coletivo. Quem vai votar no vereador em Caieiras, quem vai votar no vereador em Franco da Rocha, já que nós estamos falando da zona eleitoral 192, decorei, vai votar no vereador para cuidar da cidade de Caieiras ou de Franco da Rocha. Então, é um voto coletivo, é um mandato coletivo. Ele foi eleito por 500 eleitores, 1.000 eleitores, eu não sei qual é o quociente eleitoral aí, mas 500 eleitores, 1.000 eleitores votaram nele, então eu acho que isso já é um mandato coletivo, não é? Agora, eu sei, a ideia desse mandato coletivo, a ideia nova é você dividir o mandato, como tem aqui no estado de São Paulo, tem uma cadeira lá na Assembleia que é dividida assim. Então, aí são 4 deputados. Não é para a Justiça Eleitoral, e você apontou bem, não tem lei que preveja isso. Então, para a Justiça Eleitoral é um candidato só, é a foto daquele candidato que vai na urna, é o número daquele candidato. Na hora de discursar, é um só que fala. Na hora de falar nas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Meio Ambiente, é um só que fala. Então, ainda não tem regulamentação. Então, eu acho que, neste momento, falar em mandato coletivo é um pouquinho querer enganar o eleitor, né? Não, vota nesse coletivo de 5 pessoas que são 5 deputados. Não, é um só. Vota nesse coletivo de 5 pessoas que todo mundo vai ser vereador. Não, é um só. Para a Justiça Eleitoral, para a lei, é um só. E aí a sua pergunta, mas será que em 2022 pode ser que tenha mudança? Pode ser, e acho que é um assunto que tem que ser discutido. Né? Tem todo o direito de discutir, leva para o Congresso, muda a lei. Agora eu quero ver como vai ser. Vamos falar aqui em São Paulo, município de São Paulo, são 55 vereadores. Aí tem um mandato coletivo de 5. Aí vão ser 55 mais 5, quer dizer, eu entendo isso, quer dizer, é meio esquisito, né? Por isso é que eu prefiro entender que o mandato já é coletivo. E aí, o que você pode fazer? Se comunicar melhor com os seus eleitores. Deixa o seu WhatsApp, deixa a sua rede social aberta para aqueles eleitores que votarem em você poderem se manifestar. E tem muita gente que faz isso. Eu conheço casos, e aí você pergunta, conhece? Eu conheço casos do deputado que vai lá na rede social e diz, olha, amanhã tá para votar o projeto de lei que trata desse assunto. Como vocês acham que eu tenho que votar? Contra ou a favor? Pronto, ele está exercendo o mandato coletivo, mas quem vota é ele, foi ele que foi eleito. Ele é que é o representante dos eleitores. Agora, dá para discutir mais para frente. Agora, eu acho realmente uma receita complicada, que é o que eu estou falando. Nós temos 94 deputados na Assembleia, tem esse coletivo de 4. São 98 deputados? Não, são 94, não tem 98. Então, fica esquisito. Entendi.
Então tá certo. Agora, com relação a esse tema de eleições, eu gostaria que você comentasse um pouquinho pra gente. Por exemplo, tem muita gente que tem muita dúvida e acaba se confundindo com o calendário eleitoral. Tem ano que é eleição para prefeito, vereador, tem ano que é para deputado, para presidente. Por que não hoje no Brasil, numa democracia que a gente vive, por que não aproveita um dia só e faz as eleições para todo mundo, para vereador, prefeito, governador, presidente? Por que não faz num dia só? O eleitor já vai lá na urna, já tem que ir na urna, então ele já escolhe já o mandato de todos os governantes. Por que é diferente, doutor? Então, tem vários raciocínios aí para essa pergunta, né? Um deles, que a gente falou agora há pouquinho, que é você, de alguma maneira, tirar a visibilidade de algum cargo. Se eu tenho que votar para presidente da República, eu não sei se eu vou preocupar com o vereador, mas não é o presidente que vai tapar o buraco da minha rua, não é o presidente que vai asfaltar a minha rua, se eu moro em rua de terra, não é o presidente que vai olhar se no posto de saúde que eu preciso levar os meus filhos tem médico e tem medicamentos, não é o presidente que faz isso, é o prefeito e os vereadores cobrando do prefeito. Então, separar um pouquinho essa concentração, é justamente o contrário, ao invés de concentrar, separar para que o eleitor possa prestar a devida atenção em cada momento eleitoral, em cada eleição. Então, esse é um raciocínio. Outro raciocínio, se unificar. Será que o eleitor não vai ter dificuldade? É lógico que aqui no estado de São Paulo, em cidades como Caieiras e Franco da Rocha, e as cidades aí em volta que são da grande São Paulo, o pessoal é um pouco mais instruído, o pessoal tem um pouco mais de discernimento, mas será que no interior do Brasil o eleitor vai conseguir votar? Imagina, presidente, às vezes são 2 senadores, governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador, são 8 votos. Será que o eleitor não vai se confundir e aí vai votar errado? E aí fica pior, né? Porque ele votou errado, não sabe quem votou, não sabe quem elegeu, como é que vai cobrar? Então, a ideia é realmente separar eleição estadual e presidente da eleição municipal. O Constituinte, quando escreveu a Constituição de 88, fez isso de propósito, justamente para separar, para que o eleitor se concentre em cada eleição. E por que é de 2 em 2 anos? Porque o mandato é de 4. Só senador, que são 8 anos, né? Mas os outros mandatos são de 4. Então, de 4 em 4 anos tem essa alternância. Nós votamos para prefeito e vereador em 2016, agora vamos votar em 2020, depois a próxima em 2024, para presidente, governador, deputado, né? 2018, a próxima em 2022 e assim por diante. E aí o eleitor pode se concentrar naqueles cargos daquela eleição que vão decidir a vida dele, né? A vida no município e também, em algum momento, a vida em nível federal, né? Daí é justificativa. Legal. Com relação à parte da internet, a gente estava falando há pouco da internet, né? Redes sociais. Muita gente agora já vem já há bastante tempo já trabalhando com relação às redes sociais, pré-candidatos e afins. Eu gostaria de saber, assim, o que pode e o que não pode ser feito nas redes sociais com relação às eleições municipais de 2020, doutor. Bem simples. Hoje é dia, já que a gente está ao vivo, hoje é dia 17 de setembro. Até o dia 26 de setembro, todo mundo é pré-candidato. Mesmo que eu tenha sido escolhido em convenção, que as convenções terminaram ontem, né, dia 16, todo mundo é pré-candidato. Então, hoje não pode pedir voto. Nem o pré-candidato vai pedir voto na rede social, nem a família. Hoje me perguntaram, mas a minha família pode? Não, lógico que não pode. Não pode ter campanha nessa época. Todo mundo é pré-candidato, não tem campanha eleitoral ainda. Então, o candidato não pode pedir voto, a família não pode pedir voto, o apoiador não pode pedir voto. Então, na rede social, hoje, até o dia 26 de setembro, falta só 10 dias, 9 dias. Não pode pedir voto. O que eu vou falar é alguma crítica, algum apoiamento. Olha, fulano de tal melhorou a saúde no município, o fulano de tal prometeu construir hospital e não construiu. Tem muita gente que promete construir hospital depois, né? E aí não constrói, né? E aí o eleitor esquece. Então, aí você pode colocar na sua rede social, fulano prometeu 4 anos fazer tal coisa e não fez. Fulano prometeu, canalizar o córrego ali, e não fez. Construir a ponte, não sei o quê, e não construiu. Isso é uma crítica que o cidadão tem o direito de fazer, mas não pode pedir voto. E não pode pedir voto positivamente, vota em mim ou vota naquele candidato, mas também não pode pedir voto negativamente, ou seja, não vota naquele cara lá. Nesta época, hoje, nas redes sociais, até o dia 26. A partir do dia 27, aí nós estamos na fase de campanha eleitoral, propaganda eleitoral. Aí é o contrário. Aí pode pedir voto. O candidato vai na rede social, vai pedir voto. A família vai na rede social, vai pedir voto.
E o apoiador vai na rede social, vai pedir voto. Olha, fulano de tal é meu vizinho, vejo que ele acorda às 6 horas da manhã todo dia para trabalhar, vou votar nele porque ele é um cara trabalhador, vou votar nele porque ele fez tal coisa para o município. Pronto. Aí você vai dizer, vou votar nele, peço que você ajude, vote nele. Então, o marco histórico é até 26 de setembro, não tem pedido de voto, a partir de 27 de setembro pode ter pedido de voto. E aí é a mesma coisa para as redes sociais, né? Hoje não pode ter, a partir de 27 de setembro vai ter. Agora, cuidado com o impulsionamento, hein? Pessoal mais jovem, aí eu tenho que aprender com os meus alunos esse negócio de impulsionamento, né? Então, o pessoal mais jovem, que gosta de fazer impulsionamento, pago, né? Só quem pode fazer impulsionamento é o candidato, o partido. Portanto, depois do dia 27, né? A partir do dia 27. Impulsionamento é só o candidato partido. Eleitor, apoiador, familiar não pode fazer impulsionamento. Pode dar a sua manifestação, mas sem fazer impulsionamento, que é pagar, né? Legal, doutor. Eu queria só entrar num tema agora, também não menos importante, mas também bastante comentado, não só devido às eleições, mas há bastante tempo a gente vê falar sobre fake news. Né? É um assunto que a gente aborda diariamente nas redes sociais, e principalmente agora em momento de eleição. Eu queria que você comentasse que tipo de notícia pode ser considerada uma notícia fake news e o que diz a lei a respeito de fake news. Você pode comentar? A internet é uma ferramenta, é um instrumento para a humanidade que eu acho sensacional. Eu cresci quando não tinha internet, não tinha telefone celular. Eu falo isso para meus alunos, eles não acreditam. Alguém viveu sem telefone celular? Eu vivi sem telefone celular. Então, a internet vem nessa esteira, né? Uma das, acho que das melhores invenções que o homem já fez. Mas ela tem que ser bem utilizada. Ela tem que ser utilizada da forma correta. Não para prejudicar, não para fazer mal, não para causar prejuízo, não para causar incômodo. E as fake news vêm neste contexto. É lógico que com pandemia, as redes sociais vêm ganhando importância ao longo dos anos. A gente viu em 2018, né, a polarização que houve, uma troca-troca de xingamentos para lá e para cá, né, entre os candidatos, todos eles, não só os do segundo turno, não só o que ganhou a eleição, todos eles. Ou seja, a internet veio ganhando importância ao longo dessas últimas eleições, a partir do momento que ela também vai ganhando importância na vida do cidadão. É o que se costuma dizer hoje, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo acessa a internet no celular, então o mundo está na sua mão, então a internet ganha essa importância, né? Levar o mundo para a mão de todo mundo. Só que aí tem pessoas que usam mal a internet, e aí querem usar a internet para influenciar no resultado das urnas. E entra nessa área, nesse esquema de fake news, em inventar mentiras, em inventar coisas erradas, coisas, propaganda enganosa, né? Todos os nomes que a gente quiser, para prejudicar, para fazer alguém ganhar a eleição ou para fazer alguém perder a eleição por motivos falsos. E eu ouvi, quando eu estava aguardando, a campanha excelente, sensacional campanha que a Rádio Local Web está fazendo, de não propagar fake news, né, de conferir, de olhar, né, antes de... Se na dúvida não compartilhe, foi o que eu ouvi, é isso que todo mundo tem que fazer, na dúvida não compartilhe. Fake news é mentira, fake news é invenção. Campanha eleitoral saudável é falar de fatos. Né? Depois do dia 27 de setembro, vou dizer, olha, vou votar neste cara, peço o seu voto para esse cara porque ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. O outro cara, em compensação, fez isso, então ele não merece o meu voto. Então isso é uma campanha lícita, é uma campanha de ideias, é uma campanha de fatos, de acontecimentos reais, não mentira. E aí, eu também vi, né, na campanha da rádio, quando eu estava aguardando, que houve uma mudança o ano passado, em 2019, que considera crime você provocar a abertura de inquérito civil, processo judicial, processo administrativo contra alguma pessoa com fins eleitorais para fim de alterar, né, o resultado da eleição ou a vontade do eleitor. Você está enganando o eleitor, está inventando uma notícia, aí o Ministério Público vai lá e abre uma investigação, a polícia vai lá e abre uma investigação, e você sabe que aquela notícia é mentirosa, você criou essa notícia para causar um prejuízo. Então, a partir ou desde o ano passado, isso é crime, e a punição é de 2 a 8 anos de prisão. A gente chama isso de denunciação caluniosa eleitoral, é o apelido, né? Mas é bom lembrar que o crime, ou os crimes de calúnia, injúria e difamação, são 3 crimes, calúnia, injúria e difamação, já existem no Código Penal desde 1940. Então, você chegar simplesmente e falar fulano é ladrão, Beltrano é bandido,
a não ser que tenha condenação transitada em julgado, você está cometendo crime. E é bom que o eleitor saiba, é bom que o internauta saiba que não é só quem cria a notícia falsa, não é só quem inventa a notícia falsa. Quem replica a notícia falsa, quem reproduz a notícia falsa, também fica sujeito a essas penas, se for o caso. É lógico que cada caso concreto tem que ser analisado. Mas não adianta eu dizer, eu coloquei na minha página, compartilhei na minha página esse post que diz que o fulano é ladrão, mas não fui eu que disse, quem disse foi o outro, eu só compartilhei. Ao você compartilhar, você está também cometendo crime. Por isso, o trabalho importante da rádio é dizer, é fake news ou não tenho certeza? Não divulga. Hoje em dia a gente tem instrumentos, não estamos falando da internet, é fácil você saber se alguém realmente foi condenado, realmente fez aquilo que a acusação está falando, é fácil conferir. Na dúvida, não compartilha, na dúvida, não reproduz. Com certeza, não compartilhe. Doutora, se for comprovado que um candidato de uma determinada situação, ele veio a ganhar essa eleição municipal, mas com base em mentiras, em fake news, ficou comprovado depois que ele já ganhou as eleições, ele pode perder o mandato ou não? Pode. Aí a acusação não vai ser porque ele fez fake news. A acusação vai ser porque ele praticou abuso dos meios de comunicação social, onde essa fake news foi propagada. Às vezes abuso do poder econômico, porque alguém pode ter sido contratado para fazer isso, não é? E aí, por esses motivos, pode existir a cassação, sim. Você deu o exemplo do prefeito, está perfeito, porque a eleição é municipal, mas vamos lembrar lá, existem no TSE 8 ações, cadê a minha câmera aqui? 8 ações contra o presidente Bolsonaro lá no TSE e a chapa Bolsonaro-Mourão, são 8. 2 delas acusam a chapa de ter usado robôs, de ter usado a internet para os disparos em massa, né, de internet, dos WhatsApps e tudo. Então, a acusação é essa, abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação social. Em tese, poderá ser cassado o presidente Bolsonaro. O processo não foi julgado ainda, de vez em quando a gente acompanha, o processo se movimenta, mas todo mundo fica sujeito. Fez coisa errada? Tem que ser punido pela lei. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo que faz coisa errada tem que dar conta para a justiça. O presidente Bolsonaro também e o prefeito que você falou aí, se acontecer em 2020, também vai ter que dar conta. Tem que perder o mandato, sim, porque aí o mandato teria sido conquistado de forma artificial. Não é a vontade do eleitor. A vontade do eleitor foi viciada. A vontade do eleitor foi enganada. Então tem que ser cassado, sim, se tem ilegalidade. Vou deixar bem claro isso por causa do exemplo que eu dei do presidente Bolsonaro. Quem vai julgar são os ministros do TSE. São 7 juízes, são 7 ministros. Eles é que tem que dizer se o presidente Bolsonaro fez coisa errada ou não fez coisa errada. Então, minha opinião é, se fez coisa errada, tem que cassar. Se não fez coisa errada, continua trabalhando. Maravilha. Tem algum tipo de mecanismo que possa auxiliar o Tribunal Superior Eleitoral, até porque não consegue fiscalizar e observar tudo, né? Como que pode ser feita se alguém constata algum tipo de irregularidade? Como é que pode fazer uma denúncia? Quem que pode fazer? E de que maneira pode ser feita esse tipo de denúncia, doutor? Então vamos lá, fácil. Já há alguns anos, a Justiça Eleitoral criou um app, não é? Que você baixa no celular, que chama Pardal. Então tem lá naquelas 2 lojas famosas, né, que a gente usa no celular, o sistema iOS, sistema Android, né? Tem lá o app que você baixa, chama Pardal. Então você entra nesse app Pardal e você vai fazer a sua denúncia no celular da sua casa. Agora é lógico, denúncia séria, não denúncia mentirosa. Então o próprio sistema da Justiça Eleitoral vai pedir seu nome, seu CPF, o seu endereço, seu RG, e aí vai pedir prova da sua denúncia. Então, qualquer celular tira uma foto, qualquer celular faz um vídeo, e aí você anexa nessa mensagem e isso vai parar direto na Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral vai abrir e vai apurar se aquela denúncia tem razão ou não, se vale a pena abrir processo ou não, se deve ser aberto processo ou não. Então, todas as denúncias corretas, com prova, a Justiça Eleitoral encaminha e os candidatos são punidos. Então, essa é a forma mais fácil do eleitor fiscalizar e denunciar. Mas não adianta fazer fofoquinha. Eu não gosto desse candidato, ele passou na frente da minha rua, então eu vou tirar uma foto dele e vou mandar para o Pardal da Justiça Eleitoral. Não adianta, porque vai chegar lá, a Justiça Eleitoral vai jogar no lixo, vai jogar no spam. Então, só denúncias sérias. Esse é um caminho. Segundo caminho,
No próprio site da Justiça Eleitoral, sempre tem, ainda não hoje, porque nós não estamos na época eleitoral, mas sempre tem uma janela lá, um botãozinho eletrônico para você clicar e fazer essa denúncia no site da Justiça Eleitoral. Não fez no Pardal, faz no site da Justiça Eleitoral. Mais para frente, perto da eleição, vai ter lá a janelazinha, vai ter lá o ícone à disposição de qualquer cidadão para fazer denúncia. E, para casos mais graves, o que a gente orienta vai no Ministério Público Eleitoral. Toda a zona eleitoral, né? O correto é a zona eleitoral. Toda a zona eleitoral tem um juiz que vai julgar, ele vai decidir, mas também tem um promotor, um Ministério Público Eleitoral, que investiga, que propõe as ações se for o caso, que atua, tem que agir, é obrigação, não é a favor, é obrigação do Ministério Público Eleitoral agir, ganha para isso, trabalha para a sociedade para isso. Então, se eu não quiser usar o Pardal, se eu não quiser acessar o site da Justiça Eleitoral, eu mando um e-mail lá para o promotor, para a promotora, né? Ligo no cartório, mando e-mail, qual é o e-mail de denúncia aí? Quero mandar uma denúncia, mas sempre com identificação e sempre com prova, nada de coisa anônima. E aí o Ministério Público tem a obrigação de separar o joio do trigo e encaminhar para o juiz, para a justiça, aquilo que realmente for coisa séria e que merecer processo e merecer punição. Maravilha, você está acompanhando o Debate Local Web aqui pela Rádio Local e, é claro, transmitindo ao vivo pelas redes sociais. Você pode compartilhar também nas suas redes, no seu WhatsApp, nos seus grupos, no Facebook e acompanhar também, é claro, a nossa live fica disponível nas nossas redes para que você possa assisti-la a qualquer momento. O Debate Local Web recebe hoje Dr. Alberto Rolo, que é especialista em Direito Eleitoral e professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, muito famosa em Direito, né? Em formar advogados, uma grande faculdade também, Direito Eleitoral, de Direito Constitucional e de Direito e de Ética e Disciplina. Doutor, eu gostaria agora de comentar um pouquinho a respeito de condições vedadas a agentes públicos, né? Nesse período eleitoral. A gente observa muito agente público saindo como candidato nessas eleições municipais. O que eu gostaria de perguntar, na verdade, é referente aos prefeitos e vereadores. Eles podem enviar mensagens à população via WhatsApp e redes sociais com informações da sua gestão, do que foi feito até agora? Precisa tomar cuidado com isso, porque a lei fala expressamente de condutas vedadas, por exemplo, inauguração de obra, já não pode mais, nós já entramos nesse período, né? Então, inauguração de obra já não pode mais, demitir funcionário, a não ser aquele comissionado, dar aumento genérico para todos os funcionários. Então, já tem uma série, nesse momento já existem uma série de restrições. Qual é o objetivo dessas restrições? Das condutas vedadas, como você disse. Esse é o nome que está na lei, conduta vedada. Qual é o objetivo? Eu não, de alguma maneira, constranger, ameaçar o funcionalismo público para trabalhar para mim, não ameaçar, não chantagear, enfim, não criar nenhuma situação artificial, ou pró ou contra, né? Então, a prefeitura está funcionando, os cidadãos têm direito aos serviços, o prefeito que está lá hoje não pode usar esses instrumentos públicos, que é dinheiro público, né? Para constranger, para ameaçar, para chantagear, nenhum tipo de servidor público e nenhum tipo de cidadão através dos servidores, né? Eu me lembro de um sujeito aí, alguns anos, porque eu tenho idade para isso, que colocava uma foto na propaganda eleitoral lá do prato de comida e de repente o prato desaparecia, né? Isso é causar no eleitor uma sensação de medo, de pavor, como se o eleitor fosse ficar sem comida se aquele candidato não fosse eleito, né? Então, conduta vedada é isso, é não usar a máquina pública, porque naquele momento era um programa social, não é? E aí o prato desaparecia da mesa como se aquele programa social fosse ser, olha, se eu não for eleito, o programa social vai acabar. Quer dizer, então você está usando algum tipo esses planos de ajuda do governo, né, pode ser municipal também, o exemplo que eu estou dando é federal, para causar algum tipo de constrangimento, ameaça, pode ameaçar o funcionário de demissão, ou pode dizer que se não votar naquele cara não vai terminar a obra do hospital, sei lá o quê. Então, este tipo de conduta vedada serve para proteger o equilíbrio da eleição, da disputa e permitir que o eleitor com a cabeça dele, né? Sem nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de constrangimento. Então, para isso servem essas condutas vedadas. O que eu mais destaco nessa época é inauguração, que a turma deixa para inaugurar, né? Eu me lembro que a turma andava inaugurando na eleição passada, então, como na eleição municipal dá para falar,
Andava inaugurando metrô sem porta, metrô sem escada rolante, né? Palhaçada, né? Quer dizer, como é que você vai inaugurar metrô sem porta, sem escada rolante, né? Não está pronto, não dá para usar, então, né? Complicado, mas é só tudo em nome do voto, tudo em nome de conquistar o voto e eventualmente enganar o eleitor. Isso não pode acontecer no município. Então, essa época de conduta vedada, e se praticar conduta vedada, os eleitos podem ser responsabilizados sim. Agora, lá na sua pergunta, eu não esqueci. Posso mandar WhatsApp com aquilo que eu fiz? Sim, a gente chama isso de uma espécie de prestando contas da minha gestão. Agora, cuidado, não posso usar o prédio público para isso. O que eu vou dizer é, olha, prometi construir hospital e construir. Prometi construir o posto de saúde e construir. Então, aí, eu estou falando a promessa que eu cumpri. Eu estou, entre aspas, fazendo propaganda da verdade, aquilo que eu fiz. Né? Vereador, a mesma coisa. Porque vereador também é outro erro, né? Vereador não constrói escola, vereador não constrói posto de saúde. O que o vereador faz é liberar, ajudar a liberar o dinheiro, ajudar a liberar uma emenda para asfaltar lá um determinado bairro. Então vai dizer, olha, eu ajudei a liberar aquela emenda para asfaltar essas 3 ruas aqui. Eu ajudei a liberar essa emenda para construir essa ponte aqui, para dar dinheiro para a prefeitura construir a ponte. É o trabalho dele, é obrigação, lógico, foi eleito para isso, independentemente de estar querendo um novo mandato, ele foi eleito para isso no passado. Então ele está prestando contas, não é? Agora, sem pedir voto hoje. O voto vai ser pedido lá na frente. Por enquanto é sem pedir voto. Agora, eu estou falando a verdade, qual é o problema? Olha, eu ajudei a trazer verbas do Estado ou da União para construir uma creche municipal nova, para construir uma escola municipal nova. Pronto, se o vereador ajudou, se ele foi lá em Brasília, liberou verba, não sei o quê, ele está falando a verdade, não tem problema nenhum ele divulgar isso. Ok, bem esclarecedor também essas questões. Agora, com relação ao momento em si em que as campanhas poderão ser realizadas e divulgadas aí, vão estar a todo vapor nas redes sociais. Os prefeitos e vereadores em campanha, eles podem participar ou só estar presentes no caso de inaugurações e obras públicas realizadas durante a sua gestão ou que teve o seu apoio, ou de alguma maneira eles apoiaram, como você falou agora do vereador que foi buscar uma emenda parlamentar para realizar aquela obra. Ele pode participar fisicamente dessa inauguração, ele não pode por causa das eleições. E como é que fica também as questões com relação à visita do candidato, né, na casa do eleitor nesse momento de pandemia, porque se fala muito em fazer eleição, em campanha nas redes sociais, mas ele pode, se ele quiser, fazer reuniões nas casas do eleitor, fazer grupos. Como é que vai funcionar essa parte? Não estou ouvindo. Você me ouve, não me ouve agora? Você. Me ouve? Tá me ouvindo? Bom, caiu de novo. Ele deve estar com algum problema lá na internet dele. A pergunta que eu fiz aqui, né, foi com relação já durante a campanha, né, que isso vai poder ser realizada já a partir do dia 27 de setembro. Aí já está liberado aí para todos os candidatos, tanto a vereador como a prefeito, a começar a sua campanha eleitoral, principalmente nas redes sociais. Então eu formulei essa pergunta e a gente vai aguardar aqui para que ele possa responder com relação também à presença, né? Se esses candidatos poderão presencialmente estarem ali. Tá me ouvindo? Às vezes cai o som, eu vejo você, mas o som eu não ouço. Para nós também chega o som também, o áudio chega, você que não está nos ouvindo, mas agora melhorou. Você conseguiu ouvir a pergunta ou quer que eu refaça? Não, essa última pergunta eu não ouvi. Ok, vou refazer então. Com relação à parte de prefeitos e vereadores já em campanha, já após o dia 27 de setembro, né? Eles podem participar ou só estar presentes nas inaugurações de obras públicas que foram realizadas durante a sua gestão ou que tiveram apoio. Você comentou agora com relação aos vereadores, por exemplo, né? Que vai buscar a emenda parlamentar para ajudar a realizar as obras no município. Nesse caso, ele pode participar de uma inauguração presencial, ele pode estar ali presencialmente ou não. E com relação também à parte das visitas que eu comentei aqui aos eleitores, né? Neste momento de pandemia que a gente está vivendo aqui, os candidatos eles podem formar grupos e fazer reuniões presenciais na casa do eleitor, como aconteciam nas eleições anteriores, ou por causa da pandemia isso não pode ser feito essas reuniões? Então vamos lá, 2 perguntas. A primeira é participar de inauguração. Não pode mais. Deixou para inaugurar depois, vai, se o vice não é candidato, vai o vice.
Se todo mundo é candidato, vai ao secretário de obras, inauguração de obra agora não pode mais. Se for, mesma presença, não precisa nem falar, mesma presença pode gerar um problema sério de cassação, por exemplo, porque aí o prefeito estaria aproveitando aquela obra para ter voto. E sempre lembrando, a obra não é do prefeito, a obra é da prefeitura e o dinheiro é público, é de todo mundo, né? Então eu não posso usar aquela obra para ter voto para mim. Então essa é a ideia. Por isso não pode, mas nem vereador, nem prefeito, ninguém pode. Agora, a outra pergunta, qual que era? Era da aglomerações, né? De fazer visita na casa das pessoas. É normal, né? Município pequeno. O Brasil tem 5.569 municípios. Acho que foi a última vez que eu vi, eu decorei esse número. 5.569 municípios. A maioria são municípios pequenos. Então é normal o candidato ir visitar, andar na rua principal, principalmente sábado e domingo, vai na feira, cumprimentar os eleitores. É absolutamente normal e é saudável para ficar conhecido, né? Então, a lei eleitoral não faz nenhuma restrição. Na lei eleitoral não está escrito, não pode fazer aglomeração, não pode fazer reuniões. O que significa que isso vai depender da vontade do candidato e do grupo, né? Eu não posso chegar na casa da pessoa e falar, vou fazer uma reunião aí na sua casa com 20 pessoas. Se o dono da casa não quiser, eu acho que ele não pode ser constrangido. Olha, não quero, porque não quero correr risco de contaminação. Então, vai depender do candidato, do eleitor, querer fazer aglomeração, querer receber as pessoas na casa dele, mas principalmente vai depender das leis locais. Então, cada estado tem decretos e tem leis estaduais e cada município tem decretos e tem leis municipais. Então, se tiver no município proibição de reunião com mais de 10 pessoas, por exemplo, mais de 20 pessoas, por exemplo, essa restrição tem que ser observada porque é lei local, né? Mas a lei eleitoral não proíbe. Tá certo. E com relação à parte de rádio e televisão, o que teve de mudança? O que aconteceu com a legislação atual que impossibilita, no caso, principalmente, que tem causado bastante questionamentos por parte de emissoras, né, que vem sofrendo muito com isso de não poder mais fazer propaganda eleitoral, nem no rádio, nem na televisão. O que aconteceu? O que mudou, doutor? A propaganda eleitoral gratuita continua acontecendo. A ideia era aumentar esse prazo, tinha projeto de lei lá tramitando no Congresso, mas já passou o prazo, para aumentar esse tempo, né? Porque já que vai ter um comprometimento da exposição, como a gente acabou de dizer, né? O pessoal não vai muito para a rua, não vai muito fazer reuniões por causa da pandemia. Então, para equilibrar um pouquinho esse prejuízo, aumentar o tempo de exposição no rádio e na televisão. Mas a propaganda eleitoral continua. Como mudou o calendário, eu não vou lembrar exatamente que datas são, começa em outubro. Não vou lembrar exatamente que dia, porque o calendário mudou, mas continua tendo propaganda eleitoral no rádio e na televisão normalmente. Prefeitos e vereadores, normalmente, cada um com seu tempo de televisão. Aqui em São Paulo, por exemplo, essa semana fizeram um cálculo de quanto tempo vão ter esses maiores candidatos, não é? Um vai ter 30%, outro vai ter 10% e assim por diante, mas essas regras estão mantidas. A ideia era aumentar, mas isso não foi aprovado em tempo hábil. Vai ter propaganda eleitoral, sim, né? Na televisão, à tarde, à noite. Perfeito, ficou bem esclarecido também com relação a essa dúvida aí. Tá me ouvindo, doutor? Tá certo, é que eu tô sem o seu áudio, tá? O seu áudio tá fechado. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Com relação ainda aos candidatos, o que os candidatos podem usar as redes sociais durante a campanha? O que pode ser feito a favor deles, doutor? A diferença é, sempre lembrando daquele marco, né, de tempo, 26 de setembro e depois a partir de 27 de setembro, a diferença é que hoje o pessoal está fazendo na verdade não é campanha, né, está se apresentando, e a lei permite expressamente, o que eu posso é me apresentar, dizer eu tenho qualificação, eu estou bem preparado, eu já exerci um mandato, 2 mandatos, eu não sei, então eu já tenho experiência, eu sei o que o município precisa, então eu posso fazer propaganda de mim mesmo, vamos dizer o seguinte, sem pedir voto, não é? Nas minhas redes sociais. Então, isso já é possível fazer, já faz tempo, tem muita gente que faz isso. O que vai mudar é que a partir do dia 27, aí sim, propaganda tem que ser feita na página oficial de candidato.
Então, eu tenho que converter o meu Instagram de candidato, eu tenho que converter a minha página do Face em página de candidato, porque isso tem que ser informado para a Justiça Eleitoral, para a Justiça Eleitoral poder fiscalizar. Então, a mudança prática é essa, eu vou migrar de uma página particular minha, eu vou migrar para uma página de candidato, seja do Face, seja do Instagram. E se eu for fazer impulsionamento nessa página de candidato, que o candidato tem que informar na prestação de contas. Eu impulsionei R$100, eu impulsionei R$300. Tem que colocar lá na prestação de contas que você pagou lá para o Facebook, tem nota fiscal, não é? R$300, R$200, tem que informar para a Justiça Eleitoral. Pessoa física natural não pode, o candidato pode. Maravilha. E com relação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sou candidato nessas eleições. O meu adversário, ou pessoas ligadas ao meu adversário começam a me atacar. Notícias falsas. O que pode acontecer? O que eu posso fazer a respeito dessa situação, doutor? Esse é aquele caso que a gente falou de propaganda eleitoral negativa, né? A positiva é você pedir voto para o bem de alguém, e a negativa é você falar mal de alguém e dizer não vota nesse cara, né? Então, se for uma manifestação verdadeira, correta, espontânea, a partir de 27 de setembro, perfeito. Isso pode, é a opinião do cidadão. O cidadão também tem o direito, não vou votar mais nesse cara aqui, porque esse cara é incompetente, né? É um direito de manifestação do eleitor, não é? Agora, se extrapolar, se entrar na fake news, como você falou, inventar mentiras, usar inverdades, aí a vítima pode se defender na Justiça Eleitoral. Tem que entrar com representação na Justiça Eleitoral e dizer, o meu adversário está mentindo, o meu adversário está inventando coisa. E aí fica sujeito à multa. A Justiça Eleitoral, se condenar, tem defesa, tem prova, né? Se condenar, a pessoa que fez isso fica sujeita à multa, a pagamento de multa. Tá certo. Com relação a prefeitos e vereadores, no caso em mandato, né? Eles estão lá no exercício dos seus mandatos. Eles têm alguma vantagem ou desvantagem frente aos novos candidatos que ali vão enfrentar nas urnas? Ou não tem nenhuma vantagem em já estar ali na máquina ali? Vamos lá. Não devem ter, não podem ter, porque eu não posso usar as coisas que eu tenho do mandato hoje para fazer campanha eleitoral, porque significa usar dinheiro público. Então, o meu funcionário da Câmara é para trabalhar na Câmara, não é para fazer campanha eleitoral. O material que a Câmara me dá, vamos imaginar material do escritório, papel, não sei o quê, é para trabalhar, usar na Câmara ou na Prefeitura e não para fazer campanha eleitoral, não é? Então, isso é desvio daquilo que tem esses que já exercem mandato, que é a sua pergunta. Então, quem já tem mandato não pode ter nenhuma vantagem material. Tem muita gente, às vezes, que acha, não, é meu funcionário, eu vou usar na campanha. Não, é seu funcionário para trabalhar no gabinete, não é para fazer campanha. Mas é da minha confiança, eu quero. Tá bom, então demite ele, é comissionado normalmente, demite, ou pede férias, se for concursado, pede férias. 30 dias de férias, para quê? Para fazer campanha. Aí sim, nas suas férias você faz o que você quiser, ninguém tem nada a ver com isso, tá? Agora, tem uma vantagem sim, eu deixei para falar no final. Qual é a vantagem? Política. Então, quem já trabalha vai ter coisas para mostrar. Quem já trabalha vai ocupar mais espaço na mídia, por exemplo. Então, aí acaba tendo uma vantagem em relação a quem é novo. Então, alguém que já é vereador há 3, 4, 5 mandatos já tem muito mais coisa para mudar, para informar, né, que fez, tem muito mais coisa que já produziu para informar, do que alguém que vai começar agora, que nunca fez nada, que é o primeiro mandato. Então, esse vai ter mais dificuldade. Mas aí é uma vantagem das circunstâncias, da idade, da política, não vantagem material. Com relação à data, a partir de dia 27 que começa já a propaganda eleitoral, né? Os candidatos estão liberados para fazer as suas propagandas aí. Candidato, pode participar de live? Pode fazer live ou não? Pode até fazer live hoje, desde que não tenha pedido de voto. O que a lei permite é que eu vá me apresentar. Posso chegar agora, aproveitar e falar, olha, meu nome é Alberto Rolo, eu faço estudei no Mackenzie, sou professor do Mackenzie, como você falou. Aliás, esqueci de dizer que para mim o Mackenzie é a melhor faculdade de Direito do Brasil, porque eu estudei lá. Então, né, tem que ser. Então, eu vou me apresentar. Tenho tanto tempo de idade, tenho tal experiência. Então, dá para fazer live hoje tranquilamente. Não pode pedir voto. E no dia 27 de setembro para frente? Aí vai fazer live e vai pedir voto, sem problema nenhum. Vou fazer live e dizer, olha, preciso que você vote em mim para eu ser vereador, para eu ser reeleito, para eu ser prefeito, sei lá o quê. Prometo fazer isso, aí vem aquelas promessas todas que depois o eleitor tem que lembrar de cobrar, né?
Aí tá perfeito, pode fazer live sem problema nenhum. E você falou dessas promessas, né? O que mais tem, né? Você vai pegar plano de governo, tem aquelas obras, tem aquelas coisas, né? Vou fazer isso, vou fazer. Ganhou a eleição e não fez. O que acontece, doutor? Tem muita gente que se elege, né? Se elege com planos de governo mirabolantes, que vai fazer e desfazer, mas no final da coisa, ele sabe que ele não vai conseguir cumprir com aquilo que ele prometeu. Ele pode ser penalizado de alguma maneira ou não? Mentiroso. É só mentiroso. Mentiroso. Não tem. Tá errado, deveria ter algum tipo de punição, mas não tem. Então, só para lembrar, tirando a brincadeira, quem é obrigado a fazer plano de governo, como você mencionou? Executivo, presidente, governador, prefeito. Todos estão lá na internet. Vai lá na internet que você vai ter o plano de governo. Vai analisar lá, item por item. Não fez? Mentiroso, não merece meu voto. Pronto. Mas não tem. Alguns queriam dizer, se não cumpriu, não pode ser candidato de novo. Se não cumpriu, vai ter que ser cassado. Não. A lei não prevê isso. A lei prevê, qual é o seu plano de governo? Não cumpriu? Mentiroso. Não voto mais em você. Simples. E aqueles candidatos, doutor, que precisa formar uma equipe para trabalhar, aquele que já está lá ou aquele que pretende estar, como é que faz com aqueles candidatos que prometem cargo político para poder ter o apoio daquelas pessoas? Isso aí pode ocasionar em algum problema para aquelas pessoas que vão se eleger ou para aquela pessoa que se submeteu a trabalhar, entre aspas, de graça, né, com a promessa de um futuro emprego numa Câmara de Vereadores, na Prefeitura, no caso? Tem muito disso, né? Tem, e essa é uma situação complicada, porque vai depender do discurso. Uma coisa é você dizer, olha, vamos trabalhar aqui uma equipe e se eu me eleger, eu que sou candidato, esta equipe vai trabalhar comigo. Então aí você estimula que as pessoas trabalhem por você, ainda que seja de graça agora, porque depois elas vão trabalhar com você. Pronto, aí é uma promessa, vamos dizer assim, genérica. Eu quero um grupo coeso, um grupo competente. Outra coisa é você prometer o cargo como se você estivesse comprando o trabalho daquela pessoa, porque aí você está comprando o voto daquela pessoa e os votos que ela vai te arrumar. Então, em troca de um emprego. Aí é compra de votos, isso é crime. Se isso ficar caracterizado, comprovado, é crime. Olha, votei naquele candidato e consegui 100 votos para ele, porque ele me prometeu tal emprego assim. Isso é compra de voto, isso é crime, tá? Além de sujeitar, lógico, que aquele que foi eleito à cassação do mandato, porque comprou voto, né? Agora, tem que provar. O problema é esse. Às vezes a gente ouve muita fofoca, né? Tem que provar. E aqueles candidatos que tá vindo de primeira viagem, não tá acostumado, tudo bem que tem um apoio do partido também, tem uma assessoria muito boa por trás, que os auxiliam, mas com relação à parte de prestação de conta, o que eu preciso prestar conta, doutor? O que entra numa prestação de conta de um político numa eleição municipal? Então, para lembrar, a lei fala que todo candidato tem que prestar contas, todos, quem ganhou e quem perdeu. O que tem que entrar nessa prestação de contas? Todo o dinheiro que eu arrecadei, por isso que eu falei, né? Se alguém vai dar R$100, tem que depositar na conta bancária. Então, todo o dinheiro que eu arrecadei, e esses depósitos vão estar identificados, não é? E toda a despesa que eu fiz. Então, todas as receitas e todas as despesas, para no final bater. Tem sobra, não tem sobra, faltou, tem dívida, e aí eu vou poder pagar essa dívida, não tem problema, mas tem que informar a Justiça Eleitoral. Hoje tudo isso é eletrônico, é só acessar o sistema, tá lá, essas contas são abertas, qualquer um pode ver. Se a gente quiser ir lá em 2018, pode ver as contas do presidente Bolsonaro, pode ver as contas do governador Dória, tá tudo lá, é só olhar, tá tudo lá. Né? A mesma coisa com o prefeito de 2016 e vai ser assim em 2020 também a mesma coisa. É exigência legal, obrigação legal prestar contas. Tudo que eu recebi e tudo que eu gastei. Com o CNPJ da gráfica, com o CNPJ da empresa que eu contratei, com a pessoa me deu R$1.000, tem lá o CPF da pessoa que me deu R$1.000, tudo identificado. E quando não se identifica, né? Porque tem aquela questão do famoso caixa 2, né? O que configura, o que determina um caixa 2? As pessoas que costumam ouvir caixa 2, mas o que é caixa 2, doutor? O que pode configurar um caixa 2? Caixa 2 é qualquer dinheiro que eu não informei na prestação de contas. Não é valor, não. Caixa 2 é só R$10 milhões. Não, caixa 2 pode ser R$10 se eu não informei na minha prestação de contas. Porque o que é caixa 2? É dinheiro que não está registrado oficialmente, né? Pode ser no imposto de renda, né? O sujeito aparece com um carrão e ganha R$2.000 por mês, quer dizer, como é que é? Em caixa 2, vem o dinheiro de algum lugar que ele não identificou. Mesma coisa o candidato. Caixa 2 para o candidato
Como é que você faz uma campanha dessa e diz que arrecadou 10 mil reais? Esse dinheiro veio por fora. Isso é caixa 2. Qual é a consequência do caixa 2? Cassação do mandato. Maravilha. E o que pode deixar, falando em caixa 2, né? Acredito que isso é um das circunstâncias que pode deixar um candidato inelegível. Mas o que mais? O que pode causar uma inegibilidade para um candidato e quais são as causas, né? O que pode ocasionar isso? Vamos falar as mais comuns? Rejeição das contas, que a gente falou logo no início do programa. Então, o Tribunal de Contas rejeitou as contas daquele administrador, que significa presidente, governador e prefeitos, com contas rejeitadas, ficam inelegíveis. E aí, depois do julgamento da conta, né? Sempre presidente, governador e prefeito, quem julga é o Poder Legislativo, não é o Tribunal de Contas, né? Quem julga, o Tribunal de Contas julga do presidente do Legislativo, presidente da Câmara Municipal, presidente da Assembleia, os presidentes lá das casas do Congresso. Aí é o Tribunal de Contas. Do Executivo, quem julga é o próprio Poder Legislativo. E aí tem muita manobra política, às vezes, em cima disso, não é? Então, esse é um exemplo. Fica inelegível. Outro exemplo, condenação em ação de improbidade administrativa, né, que a gente fala, fez coisa errada, foi condenado por em ação de improbidade, vai ficar inelegível. Outro exemplo, algumas condenações criminais. Vamos lembrar do Lula lá em 2018, tinha a condenação do triplex do Guarujá. Então, algumas condenações criminais também deixam o candidato inelegível. Estou tentando me lembrar das mais comuns. Que mais? Não prestar contas, por exemplo, não é que deixa o candidato inelegível. Ele fica sem a certidão de quitação eleitoral e sem certidão de quitação eleitoral não pode ser candidato. Então, daí a necessidade de prestar contas também. São as mais... Veja, nós temos na lei da ficha limpa 100 hipóteses, 100. Não dá para lembrar de todas, eu estou falando as mais comuns. No caso daqueles candidatos que têm as candidaturas impugnadas com recurso, ele pode disputar as eleições, porque o processo está em tramitação, no caso, né? Não foi ainda julgado por completo, mas ele pode disputar. Porém, os votos que ele recebeu, ele é computado ou ele não é computado? A gente vai descobrir quantos votos esse candidato teve ou não, só depois do julgamento concluído? Não, a Justiça Eleitoral tem essa informação, no sistema já tem essa informação, é que na divulgação aparece 0, justamente porque está sob júdice, como você está falando, na divulgação. Mas o candidato pode ir lá e pedir para a Justiça Eleitoral vai dizer, você fez 1.000, você fez 2.000. E aí, como você colocou, a validade desses votos fica condicionada a ele ganhar o registro na Justiça. Pode ser na segunda instância, pode ser lá em Brasília. Então, a hora que ganhar o recurso, se ganhar, aí aparece, né? Aperta lá o Enter, aí aparece 1.000 votos, 1.500 votos. E aí a gente fica sabendo se isso é o suficiente para ele se eleger ou não. Por isso que às vezes tem recontagem, tira um da cadeira, volta um na cadeira, porque justamente está dependendo desses julgamentos que às vezes avançam para o ano seguinte, né? Entendi. Quero dar uma boa noite para a Márcia, que ela mandou uma pergunta, a gente vai finalizar já o nosso debate aqui, que está muito bom. Acredito que respondemos muitas dúvidas do nosso ouvinte e do nosso telespectador também. Ela pergunta assim, doutor, o prefeito está sendo processado por improbidade administrativa, mas a condenação ocorre no curso do segundo mandato só. O que acontece nessa situação? Lá. Então, tirando as penas da lei de improbidade administrativa, né? Se houver condenação, o juiz vai aplicar. Para efeito de inelegibilidade, só vai valer se houver condenação por órgão colegiado, mesmo que seja no segundo mandato. Então, ele não vai ser candidato agora, porque já está no segundo mandato, mas vai ficar inelegível. E aí eu não estou falando das condenações da improbidade, que pode ser multa civil, devolver o dinheiro de prejuízo. A inelegibilidade é por 8 anos, a partir do julgamento do órgão colegiado ou a partir do trânsito em julgado. Então, se transitar em julgado daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, ele vai ficar inelegível por mais 8 anos, fora as penas, as condenações que o juiz decidir na ação de improbidade, né? Então, vai ter consequências, sim. Mas no caso, se ele estiver no segundo ano do mandato dele, ainda tem mais 2 anos ainda, e se for transitado e julgado, ele perde esses 2 últimos anos ou não? Ele pode concluir esses últimos anos para poder começar a cumprir essa pena aí? Então, uma das penas é a perda da função pública. Se tiver lá a perda da função pública e transitar em julgado, aí sai imediatamente, né? Então, precisa ver o que o juiz condenou e precisa esperar transitar em julgado. Agora, normalmente, está nos últimos 2 anos. Vai recorrer ou para o tribunal de segunda instância ou para o STJ em Brasília, aí acaba terminando os 2 anos. Aí dá essa sensação, se a pergunta acho que foi da Márcia, né? Fica essa sensação de impunidade. Não vai acontecer nada com ele. Não, vai sim, porque ele vai ficar inelegível. Vai ficar inelegível
pelos próximos 8 anos, do turno ser julgado para frente. Então vai pegar pelo menos 2 eleições que ele vai ficar inelegível. Maravilha. Doutor, eu queria agradecer, antes de formalizar, quero deixar aqui o espaço, eu queria que você colocasse pra gente como incentivar nesse momento de pandemia o eleitor a não ficar em casa e aí no dia da eleição lá e dar a sua contribuição, né, democraticamente, fazer o seu voto lá. Como incentivar o eleitor neste momento, doutor? Que bacana você falar isso. Eu sempre procuro deixar essa mensagem no final das minhas participações. É o eleitor pensar no que ele quer para ele mesmo, para a família dele. Eu quero saúde, eu quero educação, eu quero boa economia, eu quero a minha rua cuidada, a escola dos meus filhos, dos meus parentes, o hospital, o posto de saúde. E para isso a gente tem que dar a nossa contribuição. Ninguém é obrigado a ser vereador ou a ser prefeito, a dar cara para bater, porque não é fácil. Eu nunca fui, mas eu vejo que não é fácil. Ninguém é obrigado a dar esta contribuição. Alguns querem dar essa contribuição, mas ninguém é obrigado. Agora, a gente pode ajudar a fazer o Brasil melhor, a gente pode ajudar a fazer Caieiras melhor, a gente pode ajudar a fazer São Paulo melhor, o Brasil melhor, participando. Como eu vou participar? Votando. Escolhe aquele que você acha o melhor, verifica o passado dele, procura no Google, não é? Uma boa ferramenta de pesquisa, cuidado com fake news e vota e decide. E a gente pode até fazer aquela tentativa do acerto e do erro. Eu errei há 4 anos, acerta agora. Eu errei agora, acerta depois, daqui 4 anos. E aí a gente vai ter a consciência tranquila e vai poder cobrar. Você prometeu isso, não fez. É o que a gente falou agora, mentiroso. Você prometeu acabar com o desemprego, você prometeu acabar com a inflação, você prometeu não sei o quê. Mentiroso, eu acreditei em você, estou cobrando, não voto mais em você, voto no outro. Aí eu tenho o direito de pôr a minha cara para bater e cobrar, diferente daquele eleitor que fica em casa recolhido dizendo o mundo não presta, o Brasil não presta, todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão. Aí eu não estou colaborando, a gente tem que participar, só vai melhorar com a participação de todo mundo. Quem fica em casa, deixa aqueles espertos tomarem conta e aí a gente não pode reclamar. É isso? Perfeito, doutor. Quero agradecer demais o carinho por ter aceito o convite aqui da Rádio Local Web e participar do nosso debate. Acredito sim ter contribuído bastante com o nosso eleitor aqui da cidade de Caieiras, das cidades da nossa região e do Brasil, do mundo, onde todo mundo nos acompanha pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube. Quero agradecer para você que chegou agora. O vídeo fica aí na íntegra nas nossas redes sociais, você pode acompanhar e assistir novamente. Dr. Alberto Rolo, para quem não conhece, é advogado especialista em direito eleitoral e professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie de Direito Eleitoral, de Direito Constitucional, de Ética e Disciplina e mestre em Direito do Estado pela PUC também. Boa noite, doutor, obrigado pelo carinho e estamos à disposição aqui, sempre que quiser fazer alguma abordagem, pode aqui contar com a Rádio Local Web também, viu? Boa noite para o senhor. Eu que agradeço o convite mais uma vez, dá para perceber que eu fico à vontade, eu falo bastante. A Priscila falou para mim, não, doutor, só vai falar lá 1 hora, 1 hora e pouquinho. Eu estou à vontade, se quiser ir até meia-noite a gente vai, porque eu gosto de falar desse assunto, eu gosto de dividir. Não sou dono da verdade, espero ter contribuído de alguma maneira. Quem não concordar, paciência, não é? Mas a vontade, a ideia é sempre contribuir, é sempre ajudar da melhor maneira possível. Muito obrigado, estou à disposição, boa noite. Obrigado e boa noite, você que nos acompanhou pelas nossas redes sociais, fiquem com Deus e amanhã a gente promete voltar com o nosso programa Manhã Show a partir das 10 da manhã e até o nosso próximo debate quinta-feira que vem e a gente conta com a sua participação. Até mais, tchau, tchau. Você ouviu Debate Local Web. Debate Local Web. Até o nosso próximo encontro.